Séculos se passaram depois da sua vinda, e muitos, ainda nos dias de hoje, não acreditam na sua divindade. Estou falando sobre aquele que deu a sua própria vida na cruz do Calvário, derramando seu sangue inocente para pagar a dívida pelos nossos pecados. Entenda que éramos tidos como inimigos de Deus. Já estávamos condenados. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A eternidade se estende a cada alma existente, seja no céu ou seja no inferno. A eternidade já é algo presente e ninguém pode evitá-la. Diferente do que muitas crenças pregam por aí, dizendo que a alma não salva simplesmente deixaria de existir, isso é uma heresia, vai contra a palavra da Bíblia. Entenda que o lugar de sofrimento, Hades, o inferno, o lugar de lago, de fogo, de enxofre, de tormento, foi criado como um sinal de justiça para que nada neste mundo que seja maldoso, perverso, cruel, fique impune. Afinal de contas, quão ruim é ver a impunidade, não é mesmo? Mas entenda que Deus é amor, sim, mas também Deus é justiça. E também Deus se ira. E é justo que Deus derrame da sua ira sobre as injustiças, sobre as impunidades desta vida. Entenda que existe um tempo limitado para tudo neste mundo. Todos nós fomos limitados por um único ser que é o limitador de todas as coisas, Deus, o nosso Criador. Quando Deus disse lá no princípio que haja luz, era exatamente isso que Ele trouxe sobre nossas vidas, luz. Porque se não fosse Deus, nem vida em nós existiria. Entenda que fomos tirados do pó, do barro. E se não fosse o fôlego de Deus soprado sobre nossas narinas, não existiria ali vida. Perceba uma coisa, meu irmão e minha irmã. O mundo, por mais evoluído que seja ou que esteja, ele tenta o tempo todo evitar esse tempo de eternidade sobre sua vida. E não percebe, não se dá conta que ele já está dentro desta própria eternidade. Somos não moradores, não pertencemos a esta terra, mas pertencemos a algo muito, infinitamente maior do que tudo isso que está aqui ao alcance dos nossos olhos. A Bíblia diz que o que Deus tem preparado para os seus, olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram e jamais passou por alguma mente humana aquilo que Deus tem preparado para os seus. Enfim, não limite a sua felicidade, o seu amor, a sua alegria apenas às coisas terrenas. Entenda que existe uma verdadeira felicidade, uma felicidade plena que encontramos em Jesus. Eu quero ler com você neste dia de hoje o livro de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5, para que você possa entender sobre a volta de Jesus Cristo. Diferente do que algumas crenças pregam, é de que Jesus Cristo ainda nem veio e muitos ainda não acreditam nele por causa disso. Nós, que somos cristãos, que acreditamos na sua crucificação e na sua ressurreição, esperamos a sua volta, porque é assim como está escrito nas Escrituras Sagradas. Esperamos ansiosamente a volta de Cristo.
Esperamos com sede de justiça, com amor no coração. Esperamos muitas vezes com lágrimas nos olhos e com aflição no coração, mas esperamos a volta de Cristo sobre nossas vidas. No versículo 5 do capítulo 21 do livro de Lucas está escrito assim: E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Preste atenção, porque o templo para eles, naquela questão, naquele contexto daquela época, ele era deslumbrante, era algo imenso, grandioso, adornado por pedras preciosas, com dádivas, e para eles era algo intocável, era algo infalível, era algo indestrutível o templo. Ao ver daqueles que estavam sempre ali presentes no templo. Mas Jesus prediz a destruição deste templo, dizendo assim: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está dizendo para que aquelas pessoas não fiquem deslumbrantes e depositem toda a sua fé e sua esperança no templo, nas paredes. Você já deve ter ouvido muito falar sobre isso. As pessoas costumam usar isso muitas vezes até para, de certa forma, afrontar a igreja, dizendo assim: Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Fato, não é verdade? A presença de Deus habitou no tabernáculo quando os hebreus construíram ali, seguindo ali as ordenanças de Deus, todo o tabernáculo. Havia no tabernáculo um lugar que chamava-se Santo do Santo, onde a presença de Deus ali era notória. Ali só uma pessoa poderia acessar, que era o sumo sacerdote naquele Santo dos Santos. No sacrifício de Cristo, um véu que impedia que as pessoas fossem até este local Santo dos Santos, apenas o sacerdote poderia recolher ali os sacrifícios e ofertas e oferecer ali naquele local. Este véu foi rasgado de cima a baixo, ou seja, dando um livre acesso para que as pessoas pudessem se aproximar novamente de Deus, porque no sacrifício de Cristo na cruz fomos reconciliados com Deus. Entende isso? Éramos tidos como inimigos, estávamos separados e condenados. Mas Deus veio, Jesus veio para salvar. E então no seu sacrifício rasga-se o véu, ele dá acesso para que as pessoas pudessem ir até Deus. Então as pessoas elas tinham medo, um temor de ir até Deus em oração, ir até Deus em jejum, ofertar e sacrificar algo a Deus. Elas faziam isso mediante o sacerdote. Quando o véu é rasgado, é rompido este ato, este rito que as pessoas praticavam para que as pessoas tivessem ali o acesso direto ao Senhor. Ou seja, hoje você pode no seu quarto dobrar os seus joelhos e conversar com Deus. E olha que interessante isso, né, meu irmão? O templo era um lugar local de oração, de adoração, e você vai ver que ao longo da Bíblia você vai escutar muitas coisas que aconteceram dentro do templo e ao redor do templo. Uma dessas coisas que acontecem dentro do templo é interessante porque reflete nos dias de hoje, né? Quantos templos você não está vendo por aí sendo construídos, né? De cidade em cidade, o aumento do crescente do evangelismo no Brasil, o aumento crescente de igrejas evangélicas, né? Nos últimos dados que fizeram, se abre hoje em dia por semana 7 igrejas, né, evangélicas no Brasil. Então assim, há um aumento muito grande. Hoje, pelos dados, se contabiliza mais de 50 milhões de evangélicos somente no Brasil. São muitas pessoas, não são? Então há muitos templos, há muitos lugares.
Hoje em dia, no seu bairro, por exemplo, deve haver muitas, dezenas de igrejas, não é mesmo? E o que representa isso nos dias de hoje? O que o templo representa? Jesus, quando ele fala para aquelas pessoas, olha, olhem para o templo, mas não se deslumbrem no templo, não depositem sua fé, sua esperança no templo. Porque eu sou o verdadeiro templo. É o que Jesus estava dizendo ali, o que você está vendo, não ficará pedra sobre pedra. Quando Deus, e a Bíblia cita que ele não habita em templos construídos por mãos humanas, ele está dizendo que ele não está na parede, ele não está no tijolo, ele não está na cortina. Deus não está ali naquele local físico em si, material. Deus, ele quer habitar, este é o verdadeiro templo que Deus quer e busca habitar, o nosso coração. Nosso coração foi feito como um templo para Deus. Não somente um templo de emoções, um templo de sentimentos, mas um templo de adoração. Quando Deus busca verdadeiros adoradores, Ele busca pessoas que o adorem de todo o coração. Quando Deus diz assim, olha, buscar-me-eis, quando me buscar e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu quero te dizer algo maravilhoso, eu peço que você preste atenção nisso. Eu sei que muitas vezes você pensa em tal lugar, ir para outra cidade, para outro bairro, viajar para tentar encontrar Deus em alguma casa, em algum templo, em algum lugar, em alguma igreja. Mas o que Deus realmente quer que você encontre é que você o encontre dentro do seu coração. Você entendeu agora? Porque o que você vê, o que os seus olhos estão vendo, que você pode tocar, é pedra sobre pedra e não ficará ali pedra sobre pedra. Mas se Deus habitar no seu coração, se você puder encontrar Deus dentro do seu coração, esse coração não será derrubado, não será derribado. Ali não será um coração enfraquecido, onde pedra cairá sobre pedra. Será um coração transbordante, cheio da presença de Deus. E é isso que Deus quer que você encontre. Você pode dizer, mas eu vou em tal lugar, eu frequento outra igreja, eu faço isso, vou aquilo, e ali eu sinto uma presença, e isso é muito bom. Mas se você pode ir na maior igreja deste Brasil, na que tem mais números de pessoas, na igreja mais comentada, na igreja mais popular, você pode ir em todas as igrejas deste Brasil, mas se você não encontrar Deus no seu coração, haverá sempre um vazio, seja qual for o lugar que você estiver frequentando. Então quando Jesus ele diz assim, olha, não ficará ali pedra sobre pedra que não seja derrubada, olhe para mim. Eu procuro habitação para estar, e a habitação que eu quero estar é dentro do seu coração. Quantas pessoas hoje frequentam igrejas numerosas, mas com o coração vazio? Quantas pessoas entram em igrejas que estão cheias, mas entram e saem da mesma maneira, como se não fossem percebidas, como se não fossem notadas? Meu irmão, minha irmã, por mais louvável que seja toda recepção, apenas carregar uma plaquinha na porta de igreja dizendo seja bem-vindo, Jesus te ama, Deus quer algo mais de você. Deus não quer somente que você escreva uma frase para que aquela pessoa leia. Deus quer que você realmente se envolva na vida dela, abrace aquela pessoa, chore com ela, sorria com ela, que você faça parte da família dela e que ela se sinta parte da sua família. O amor ao próximo como a ti mesmo. Então faça por ele o que você gostaria realmente que fizessem por você um dia. Preste atenção. Perguntaram-lhe dizendo, mestre, quando serão pois essas coisas? Eis que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Porque as pessoas estavam preocupadas quando aconteceria ali a ruína daquele templo, quando seriam derrubadas aquelas pedras.
Eles se preocuparam. Aqueles que acreditavam, que creram, sabiam que Jesus estava falando era uma verdade. Os que não creram em Jesus, eles duvidaram da palavra de Jesus, mas aqueles que creram, eles sabiam que era uma verdade, então eles se preocuparam. Essa é a diferença. Aquele que não crê em Jesus não se preocupa. Continua vivendo a sua vida de uma forma dissoluta, gastando sua vida, né, com bebedices, com vícios, com meretrizes, com muitas coisas ruins e supérfluas deste mundo. Mas aquele que realmente crê em Jesus, aquele que realmente ama Jesus, ele se preocupa com o que ele está fazendo, com seu comportamento, com suas atitudes. Esse vai até Jesus, querendo saber se o que ele está fazendo realmente está certo ou não. Porque Jesus prediz ali a destruição do templo de Jerusalém. Olha só, Jesus então responde a eles: vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Se o tempo estava próximo, nesta época que Jesus disse que estava, imagina agora, na época que estamos vivendo. Não vades, portanto, após eles, ou seja, não siga esses falsos enganadores que estão ludibriando, enganando as pessoas através de um falso ensino, através de uma teologia do triunfalismo, através da teologia da prosperidade, através da confissão positiva. Cuidado com estes tipos de teologias que as pessoas tentam aplicar sobre sua vida. Que Jesus realmente procure em você é um coração quebrantado e contrito, não um coração orgulhoso e soberbo. Jesus não procura alguém que bate no peito dizendo, eu oro 3 vezes ao dia, eu dou comida aos pobres e aos famintos, eu faço isso e aquilo, por isso eu não sou como esses publicanos. Jesus, ele procura o publicano arrependido que de tanto constrangimento não tem coragem nem mesmo de olhar para o céu. Este desce justificado para a sua casa. Por isso você entendeu que Jesus disse que por causa disso, da dureza do coração, da religiosidade do coração do homem, muitas meretrizes, elas antecederão a entrada de outros no céu. Entrarão primeiro. Por quê? Não é uma corrida. Não é uma corrida. Uma competição para ver quem chega primeiro, para quem... Mas quando ele disse que os últimos serão os primeiros, ele está se referindo a isso, porque aquele que muito pecou, muito, e se arrependeu, muito foi perdoado. É aquela mulher meretriz que vai até os pés de Jesus e aquelas pessoas questionam ela, falam assim, o senhor não conhece ela, não sabe da história dela, da vida dela. Quem muito pecou, muito se arrependeu, muito é perdoado. Mas aquele que pouco se arrepende, pouco é perdoado. Então assim, o constrangimento dentro do coração daquela mulher era imenso. Era quão grandes os pecados que ela tinha praticado em sua vida. Por isso o constrangimento dela de ir até Jesus totalmente arrependida. Então Jesus, ele prediz tudo isso, né? Ele diz assim, olha, quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Olha só, vivemos num país, né, como diz a canção, um país abençoado por Deus, sim. Quer dizer que os outros países não são abençoados? Não. Cada país carrega sua história, suas marcas, suas tradições, sua cultura, o seu povo, é a sua nação. Um dia todos nós seremos uma única nação, um único povo, uma única língua. Todos diante de um único Pai, um único Deus. Você entende isso? Então eu quero te dizer uma coisa. Você foi feito não para ser o melhor, mas para ser único. Não existe outro igual a você. Fato é isso. Então agora você entenda que no céu você receberá um nome que é só seu, que não haverá outro nome igual ao seu, um nome dado pelo próprio Deus. É o que está escrito na Bíblia.
Agora preste atenção nisto que é maravilhoso. As pessoas estão assustadas, né? No nosso país você não vê guerras tão grandes assim quanto guerras que existem na faixa de Gaza entre Israel, Palestina, Irã, entre outros países, guerra que está acontecendo, por exemplo, entre a Ucrânia e a Rússia, mas há uma guerra interna no Brasil. Você pode ver isso nos morros cariocas, no Rio de Janeiro, morros, favelas que existem em Minas Gerais, em Belo Horizonte, esses lugares, aqui mesmo dentro de São Paulo, em periferias. Então você vê que existem guerras internas. Por que guerras internas? Porque são pessoas matando pessoas, pessoas tirando vida de pessoas. Independente das suas classificações, independente de quem sejam, são pessoas que estão tirando vidas de outras pessoas. Então no Brasil, mata-se muito mais do que algumas guerras por aí afora no mundo. Então as pessoas ficam assustadas. Hoje em dia, quem vai numa grande metrópole, numa grande cidade como São Paulo, tem medo de sair à rua devido à violência. As pessoas estão assustadas, não estão? A qualquer hora podem ser assaltadas, podem ser abordadas, a qualquer hora podem passar por uma situação difícil. Quantas brigas de trânsito, as pessoas estão à flor da pele, agressivas, ofensivas o tempo todo. Hoje em dia você não pode falar um A. Isso aí é motivo de confusão, de briga, de ofensa. É tudo muito triste isso. Mas Jesus já predizia tudo isso há mais de 2000 anos atrás, que todas essas coisas realmente aconteceriam. E qual que é o conselho dele para nós? Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Ou seja, todas estas coisas que vivemos, e vivemos há muitos anos, porque eu lembro de quando eu era criança essas coisas já aconteciam, elas continuarão acontecendo durante longos e longos anos, porque é necessário que estas coisas aconteçam para que as pessoas despertem para a realidade, não a realidade que este mundo embutiu na vida do ser humano, uma realidade ficticiosa, né, onde as pessoas acreditam apenas naquilo que elas estão vendo, materialistas, mas uma realidade sobre-humana que te leva a elevar a sua fé e a sua crença nas coisas que não se podem ver. Exatamente isso. Há uma guerra espiritual acontecendo entre os céus. Então esta guerra espiritual desencadeia os seus resultados todo aqui na Terra, sobre a vida da humanidade. Então pessoas são convencidas e influenciadas a praticarem o mal da mesma forma e do mesmo modo pessoas vivem para a prática do bem. É uma guerra, uma luta entre o mal e o bem. É assim. E talvez você esteja vivendo isso até dentro da sua própria casa. Uma guerra entre o mal e o bem. Deixa eu te dizer uma coisa. O mal só se vence com o bem. Quem paga mal com mal se dá mal. É simples assim de entender. Então essas guerras e esses rumores foram preditos, mas o conselho de Jesus é para que não nos assustemos, porque temos em quem confiar. Jesus. Ele está no controle de toda a situação. E ele disse que essas coisas poderiam ocorrer. Levantar-se-ão nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Ou seja, tudo isso você já tem visto ao longo desses anos, não é mesmo? Pestes, terremotos, coisas espantosas que a ciência não consegue explicar. Grandes sinais dos céus, todas estas coisas temos visto ao longo destes anos. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões. Aqui Jesus ele já não está mais dizendo sobre algo que vai acontecer, mas algo que já aconteceu. Ele está falando sobre a vida dos seus apóstolos.
Todos eles foram assassinados, com exceção de João. Então Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, outros apóstolos foram decapitados. Todos os seus apóstolos, todos os seus discípulos foram assassinados, com exceção do apóstolo João. Então ele diz sobre isso que aconteceria e sobre as coisas vindouras que ainda acontecerão. Entregando-vos às sinagogas, às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. Qual que era a condenação dessas pessoas? Qual foi a condenação? Esses dias eu perguntei para uma moça lá no serviço que trabalha comigo, né, eu estava falando para ela sobre o julgamento que Cristo passou e qual foi a sua condenação. Você sabe qual foi a condenação de Cristo? Do que Cristo estava sendo incriminado? Quando Pilatos, quando Herodes olham para os religiosos, né, judeus, quando eles olham para os sacerdotes, os escribas ali e diz a eles: olha, qual é a condenação dele? Por que vocês trazem ele a mim? Ele alega ser filho de Deus. Então, olha só tudo que Cristo passou. Jesus ele foi crucificado, castigado, foi esbofeteado, cuspiram na sua face, esbravejaram contra ele, foi ofendido, humilhado, colocaram sobre ele uma coroa de espinho que perfurou a sua cabeça, empurraram aquela coroa com um cano, bateram na sua face, tudo isso porque ele alegava ser filho de Deus. Esta foi a alegação dele, esta foi a condenação dele. Então, condenaram Cristo por ele se dizer ser filho de Deus. Do mesmo modo, estes homens foram ali assassinados porque falavam em nome de Deus. Então são coisas que aconteceram. E vos acontecerá isso para testemunho, ou seja, o testemunho de vida dessas pessoas é o que permaneceu. É o que permaneceu desses apóstolos, desses discípulos. Por isso hoje lemos as Escrituras Sagradas através do ato sacrificial de Cristo e através dos testemunhos de vidas que vivenciaram todas essas coisas que aconteceram nessa época. Assim temos acesso ao Evangelho de Cristo, assim temos acesso à Palavra de Deus. As pessoas podem te fazer mal, as pessoas podem te incriminar, as pessoas podem até te julgar, as pessoas podem te lançar numa prisão, podem até tirar a sua vida, mas jamais poderão apagar o testemunho que existe dentro de você, o testemunho que você já propagou. Então, se você é uma pessoa que testemunha o Evangelho de Cristo, entenda que esse testemunho ficará para gerações. Propondo, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuseram. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos serei entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Mas quando, deixa eu só repetir isso para que você entenda que é muito importante. Na vossa paciência possuí as vossas almas. O equilíbrio da vossa alma, do seu espírito, ele está na sua paciência. E isso está embutido no domínio próprio. O que é o domínio próprio? O que é a temperança? É o equilíbrio da vossa alma, da sua alma. É o você não perder a paz. É o você perseverar em fé. O domínio próprio, ele é um fruto gerado pelo Espírito Santo em sua vida. Então só tem o domínio próprio aquele que busca a presença do Senhor, porque o Espírito Santo gera sobre ele este fruto. E ele tem equilíbrio na sua alma, ele tem paz. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo.
e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Bom, este tempo já aconteceu. Ela foi cercada, ela foi dominada por certo tempo por Babilônia. Depois veio o Império Sírio, que dominou também a Babilônia, e juntamente com todas as suas províncias, incluindo ali Judá, que tinha sido dominada por Babilônia. E ela foi pisada, foi dominada pelos gentios nessa época. Então Jesus, em Lucas 21, ele prediz coisas que já aconteceram, que aconteceriam, né? E que estariam a acontecer. A vinda do Filho do Homem, já terminando nossa devocional. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Ou seja, as pessoas vão desmaiar de tanto terror, de pânico, de ansiedade, de temor mesmo, diante dos fatos que estarão acontecendo e das coisas que estarão para acontecer ainda nestes tempos. Essas pessoas, elas entrarão numa crise tão grande emocional, né, que elas serão abaladas. E ali está dizendo assim, olha, das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados, né? Quando ele fala que os poderes do céu serão abalados, ele não está falando sobre um abalo no céu de Deus, mas está falando sobre as forças que existem no céu, que existe abaixo do céu de Deus. E são três céus, para que você entenda. Há o céu que estamos vendo aqui agora, que é o céu que está sobre nossa cabeça. Há o céu acima deste céu, que é onde está os anjos de Deus e as hostes espirituais e as potestades da maldade, onde há uma grande batalha acontecendo neste exato momento. E há um céu acima desse céu, que é o céu onde está estabelecido o trono de Deus desde a fundação da terra. O céu que será abalado é este onde está este grande conflito, aonde há essa batalha espiritual. Este céu será abalado. Ali as pessoas começarão a ver as coisas que acontecem naquele céu, porque ele será aberto. E ali as pessoas terão acesso a ver os anjos, a ver os espíritos maus, as potestades, não somente pairando sobre o ar, mas avançando sobre a humanidade. Você entendeu tudo isso agora? Então, assim, por causa dessa expectação destas coisas que sobrevirão sobre a terra, as pessoas vão desmaiar de tanto terror. Imagina só uma pessoa que tem pânico de um bichinho qualquer, um inseto que seja. Quando ela vê, ela fica tão assim, em pânico, que ela pode chegar até mesmo de desmaiar, de susto, de medo. Imagina você ver todas essas coisas que acontecem diante dos seus olhos, espiritualmente. E ali muitos saberão que tudo aquilo que está escrito aqui é verdade. Apesar de muitos ainda lutarem, renegarem a palavra de Deus, resistirem à palavra de Deus. Então ele diz aqui, olha, que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações. Agora te dizer uma coisa, na época da pandemia, da Covid, vimos uma grande angústia sobre a face da terra. As pessoas tristes perderam seus entes queridos, pessoas em hospitais, internadas, lutando pela própria vida, viram uma sociedade e um governo incapaz de proteger o povo. Para aquele que pensa que o governo é capaz de proteger, agora eu te dizer uma coisa, nenhum exército do mundo foi capaz de proteger as pessoas de pegarem o Covid. Nenhum governo deste mundo, nem a direita aqui no Brasil, nem a esquerda no Brasil, que é um país dividido por causa da política, foi capaz de proteger o seu povo de pegar a Covid. Nada aqui foi capaz. Aí criaram-se ali as vacinas, né? A fim de amenizar ali as consequências
da Covid, mas ainda assim não impedia que a pessoa pegasse a Covid. Apenas amenizava os seus sintomas. Não é isso que aconteceu? E houve-se uma grande angústia sobre a face da terra. Agora, o que está por vir neste mundo não se compara a estas coisas que a terra passou. Estas coisas foram apenas sinais do que ainda sobrevirá sobre a face da terra. Por isso as coisas de Deus não são brincadeira. Está na hora de você começar a levar a sério. Você não precisa esperar outras pessoas começarem. Faça isso pelo menos por você mesmo, pela sua casa, pela sua própria família. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A redenção, o nosso resgate, que está em Deus. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos. Vendo-as que perto está já o verão, assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós somos esta geração. E esta geração não vai passar até que tudo isto aconteça. Olhai por vós e olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, as pessoas que estão tão preocupadas com as coisas deste mundo e não se preocupam com a sua vida espiritual, não se preocupam com as coisas de Deus, com o reino do Senhor, elas estão tão envolvidas com as coisas deste mundo que esses dias acontecerão e pegarão essas pessoas desprevenidas, de improviso. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Todos. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E ali Jesus de dia ensinava no templo e à noite saindo ficava num monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Todas essas coisas são muito fortes de serem ouvidas, mas são necessárias que saibamos dessas coisas. Não somente para nos prevenir, mas para nos precaver de todas essas coisas que sobrevirão sobre a face da terra. Não há como você ler estas coisas e não refletir sobre a sua própria vida. Não há como você saber dessas coisas e não pensar na sua própria vida, como você tem vivido, a forma que você tem conduzido a sua vida, que você tem se comportado. Está na hora de voltar para Cristo. Está na hora de buscar a Deus de verdade, de todo o coração. Enquanto se pode achar, busca o Senhor, invocai-o enquanto está perto.